As pessoas têm que entender que há aqui tanta particularidade na Bíblia, não é, Ana, que, por exemplo, falar no Espírito Santo, não é? Não se falava no Espírito Santo, não se falava em palavra ressurreição, não é? Exato. Portanto, para eles entender o que era a ressurreição, tu já imaginaste, Ana, o que é chegares a casa e dizeres ao teu marido: estou grávida do Espírito Santo? Eu costumo ler o Evangelho da Sexta-feira Santa, à parte do narrador. Sim. E às vezes dou por mim e tenho mesmo de estar concentrada no que estou a fazer, porque senão a minha mente começa a divagar nessas questões em que eu realmente eu pergunto-me sempre qual é realmente o significado da palavra verdade ali naquele contexto. Sim, que eu posso dizer que vou aqui Jesus, a descer as escadas, olha, Ana, escorreguei, caí às 2 da tarde, ok, é uma verdade. É uma verdade, né? Mas isto não é uma verdade, é a verdade de algo concreto. Mas eu às vezes custa-me entender, não é? A que tipo de verdade Jesus nos queria chamar a atenção, não é? Exato. Que se queria referir, que tipo de verdade é esta? Quando Deus pede para não falarem, não comerem do fruto proibido, aqui a maçã, por acaso está representada numa maçã, mas a maçã aqui é irrelevante, Claro. até porque não é referenciada muitas vezes, mas sobretudo entender aqui a expressão do que é estar nu, do que não é estar nu, qual é a imagem da serpente, o papel da serpente, qual é o papel de Deus. Então Deus não nos queria dar conhecimento, então por que nos fez? Não. As coisas não é assim. Deus sempre nos quis dar o conhecimento, porque se não quisesse, não teria colocado lá a árvore do fruto. Bem-vindo, Ricardo, estamos cá para mais um episódio. Claro, com todo gosto, sempre. A Bíblia sem gravata. O que é que te inspirou para a Bíblia sem gravata? Não sei, Ana, tu tinhas sugerido também um pouco que seria algo, claro, importante no conteúdo, mas também que teria de ser algo assim formal, no fundo, de não querer saturar também ninguém, não é? Exato. Saturar e afastar, não é? Porque quando são estes temas um bocadinho bíblicos e catequéticos e doutrinais, as pessoas têm uma tendência inata, se calhar, de acharem que é piegas ou que é cansativo. Exato. Ou assusta ou é chato, não é? Claro, um bocadinho é maçudo. É. E eu pensei, algo tem que ser assim, algo. Eu até pensei, Bíblia sem cabeção. Mas depois pensei, não, eu vou fazer isto com a Ana, portanto a Ana não usa cabeção. Mas poderá usar uma gravata, portanto. Sem dúvida. Assim, acho que o próprio nome do podcast, eu acho que no fundo dá esta abertura para as pessoas entenderem que é algo realmente tranquilo, como nós estamos aqui descontraídos. Exatamente. Estou super confortável até aqui ainda por estas cima. cadeiras são muito confortáveis, não sei. Até estou com um certo receio que eu tenho medo de adormecer. Ainda vamos aqui deixar dormir. Não, mas esta é a mote para o nosso episódio de hoje, que é o ABC da Bíblia, ou seja, como é que a gente lê a Bíblia? Que mistério é este por trás deste livro que tanta gente parece ter medo dele, não é? Acho que é um livro que muita gente tem, mas pouca gente toca, não é? Exato. Porque eu acho que as pessoas, há quase dizíamos então na brincadeira, portanto é um livro que é Bíblia Sagrada, portanto é um conjunto de livros que nós sabemos, mas acho que as pessoas têm um bocado de medo porque as pessoas não, pelo simples facto de nunca perceberem como é que a Bíblia também se foi para ser lida, e eu digo sempre isto, cuidado que a Bíblia não é para ser interpretada. Exato. Não é? Há muita gente que pensa, eu não percebo nada do que lá está escrito. Não percebe porque aquilo é tudo, nós sabemos, Ana, que é um contexto histórico, portanto é um povo em particular, foi escrito há muitos séculos atrás, e depois há que entender que a minha preocupação é quando as pessoas me perguntam como é que se lê a Bíblia, nós ficarmos um bocadinho pelo superficial, e depois as pessoas irem para casa e quando dali a uns anos têm outra Bíblia feita. É isso, não é? É isso. Eu estava a contar a história da minha vizinha que pegou na Bíblia, foi pedir a Bíblia ao meu pai e depois devolveu ao fim de uma semana ou duas porque disse que estava a ficar muito confusa e que lhe estava a fazer mal à cabeça. E isso realmente fez-me pensar, né? Como é que nós podemos dizer às pessoas como é que devem ler a Bíblia? Eu acho que pensam logo que é um livro. Isto é uma coleção de livros, não é? Sim, exatamente. Nós sabemos que por aquilo que é a exegese da Bíblia, portanto pelos teólogos, não é? Pelos estudiosos, que a Bíblia, a própria palavra Bíblia significa isso, portanto livros. Portanto, se é livros é plural. É plural. Não é? Portanto, a Bíblia nós sabemos que ela é constituída por 73 livros, falávamos ainda há pouco. Portanto, e quando as pessoas me pedem, sobretudo atualmente, como é que se lê a Bíblia, eu nunca empurro para o Antigo Testamento, porque eu acho que essa aqui é a parte difícil. Agora, assim, numa forma muito superficial, o Antigo Testamento, claro que é a história de um povo, em particular, não é? E que depois se divide ali por povoações, e que é a história deste povo, em que fala de guerras, tradições, costumes, deuses, paganismo, portanto, tudo aquilo que é cultural e também tradicional daquele povo, mas que no fundo o Antigo Testamento nós poderíamos dizer assim em traços gerais que é um conjunto de profecias, não é? Exato. Que depois vem-se a consumar, vem-se a concretizar no Novo Testamento com a vinda de Jesus, portanto Jesus é a consumação, até porque nós ouvimos Jesus ali quase muito perto da Páscoa, não é? A dizer esta passagem cumpriu-se hoje, portanto, hoje, exatamente. sobretudo o Evangelho de Emaús, portanto os discípulos
quando não tiveram esta capacidade de esperar o terceiro dia, não é? Puseram-se logo a caminho desanimados, mas Jesus não ficou parado, portanto Jesus fez caminho com eles. Eu acho que aqui os sinais são demasiado evidentes na vida, portanto, quando alguém me pergunta como é que há de ler a Bíblia, se eu sei que não vou passar muito tempo com essa pessoa, olha, começa a ler o Antigo Testamento, os Atos dos Apóstolos, Exato. ou pega em algum Evangelho e deixa que ele toque em si em alguma particularidade, eu acho que deve ser assim. Se for uma parte um bocadinho académica, escolar, assim, de catequese mais vamos prolongada... Vamos para trás no tempo. É assim, vamos para trás no tempo. Eu acho o Antigo Testamento fascinante para mim porque eu gosto de história. Sim. E eu acho que a nível de contexto histórico, realmente temos pano para mangas ali para estudar, estudar, não é? Mas há momentos falávamos do Gênesis. Qual é a importância, porque é o primeiro livro da Bíblia, qual é a importância do livro do Gênesis? Este livro do Gênesis, já ele foi colocado sobretudo em... Eu não sou uma pessoa bíblia, não é? Eu sou padre, mas depois há aqueles mais dedicados à parte da Bíblia, não é? Há, sobretudo à parte estrutural e também doutrinal, mas eu sei que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é? Mas temos que entender que foi um livro escrito a posteriori. Exato. Portanto, é um livro, claro, como todos os livros da Bíblia, todos eles inspirados numa questão divina, não é? Mas também temos que entender que quem escreve o livro dá sempre um bocadinho do seu cunho, não é? Portanto, é o objetivo, isso é verdade. Claro, exatamente. Eu acho que se eu te pedisse a ti, Ana, olha, Ana, escreve-me aqui algo sobre o amor, portanto, tu ias ser influenciada pela tua cultura, pela tua tradição, pela tua fé, e mas a também vida pessoal. A tua vida pessoal, mas também a tua vida experimental, sim. mas também pelo teu estado de espírito atual, de agora, não é? Claro. Portanto, nós quando estamos motivados ou com um coração suscetível, nós escrevemos coisas bonitas. Tudo é cor-de-rosa. Claro, se estamos a passar por uma fase mais difícil, se calhar falamos, se calhar numa versão diferente. Agora aqui, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, portanto, nós sabemos que a Igreja, portanto, há a teologia, não é? Que é uma ciência que estuda aquilo que é de Deus, portanto, teologia é amigo de Deus. Assim como todas as ciências, não é? Todas elas têm uma explicação para a origem do mundo. A ciência diz que é o Big Bang, portanto, a filosofia dizia que eram os elementos físicos, o apeiron, não é? Portanto, a água, o fogo. Exato. E por aí fora. Uns diziam que era os sofistas vinham dizer que era o indeterminado, não é? É engraçado que os nativos dizem que é o Criador. Eu acho que é o que mais se aproxima de nós nesse aspecto, não é? Mas aquilo que eu acho que nós dizemos que é então Adão e Eva, portanto, tudo cresce a partir daí, não é? Que é Deus que cria todas as coisas a partir do nada, ex nihilo, esta frase latina. Mas eu acho que aquilo que as pessoas devem pensar sobre tudo não é a forma quem é que está a verdade. Eu acho que é mais importante pensar que toda a tribo, toda a comunidade, toda a terra, todo o país, todos nós, temos uma tendência natural para algo superior. Portanto, eu acho que algo acima de nós tem que existir. Concordo. Não é agora quase como aquela divisão que existia entre os apóstolos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou não sei de quem, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Não, nós somos... O que importa é que todos nós olhamos para um alto. Exato. Um alto que nos comanda. Agora, tu há bocado dizias que falavas com alguém que alguém te dizia que então Adão e Eva não foram os primeiros. Claro que foram os primeiros, não é? Mas não eram os únicos. Não eram os únicos, nem pouco mais ou menos. A Igreja pega aqui um bocadinho nessa parte simbólica, exato. E eu acho que também é importante as pessoas perceberem que primeiro não é um livro científico, embora possamos ver elementos científicos quando estamos a ler, nem é tampouco um livro cronológico, não segue a história, não é um livro de história, né? Sim. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se um pouco, há aquele argumento sempre, não, mas no Egito acontecia isto, mas eu acho que a Bíblia não está a tentar provar que as pirâmides foram construídas, não é nada disso, não, a Igreja e a Bíblia não pega sobretudo nisso. Não se interessa por isso, né? Claro que tem conteúdo histórico, porque acontece num tempo e num espaço próprio, não é? E um povo e alguém em particular. E que nos ajuda a compreender porque é que as pessoas também, e é isso que eu digo sempre, quer vocês que aceitem ou não, o contexto do Antigo Testamento é ali a Mesopotâmia, o que é hoje em dia o Iraque e aquela zona do Médio Oriente, né? Hoje em dia, se nós fôssemos escrever aqui uma Bíblia, um conjunto, uma dissertação acerca de Portugal antes de 25 de Abril e um pós-25 de Abril, muito diferente. Automaticamente tínhamos que falar num contexto histórico, desde a tradição, culturas, a forma como vestíamos, como não vestíamos, a liberdade, portanto, eu acho que é isto que no fundo a Bíblia retrata, portanto, vai buscar muito aqui a identidade de um povo, não é? Esta biografia. E se calhar o perigo vem daí das más interpretações, não é? Porque quando pegamos no livro e lemos deixa o pai e a mãe, faz não sei o quê, esquecemos de que temos que nos transportar milhares de anos para trás no tempo. Claro, eu acho que sim. As pessoas têm que entender que há aqui tanta particularidade na Bíblia, não é, Ana, que,
por exemplo, falar no Espírito Santo, não é? Não se falava no Espírito Santo, não se falava em palavra ressurreição, não é? Exato. Portanto, para eles entender o que era a ressurreição, tu já imaginaste, Ana, o que é chegares a casa e dizer ao teu marido, estou grávida do Espírito Santo? Quer dizer... Não é? Eu acho que isto, quando isto aconteceu com Maria e José, portanto, aqui Maria teria no pai 12 anos, não é? José teria aí uns 20 e tais, não é? Dizer isto, por isso é que José era um homem casto e piedoso no fundo. Ele poderia ter entregue publicamente Maria para ser apedrejada, portanto, era a lei que vigorava na altura. Era a lei daquela altura, exato. Não é? E depois vemos aqui que José não preferiu, não é? Não vou dizer que preferiu engolir, que ele não era, José não era ignorante, mas preferiu ir confiando. Mas a confiança dele não era só algo que vinha do alto. Eu acho que é bonita aqui a atitude de José, não é? Portanto, sem dúvida. O que é um homem de verdade, para mim, o que é um homem de verdade está aqui, não só numa questão paternal, sem dúvida, mas numa questão de homem, com tudo o que isso implica. Exato. Portanto, aqui José mostra, não é, a confiança, porque ele conhecia Maria. Exato. E a confiança também vem da confiança que ela lhe passava. Exatamente. Portanto, eu acho que é aqui que é bonito. E há um lado de Maria que a mim sempre me fascina, que é, nós temos a tendência a achar que o povo daquela época era ignorante a nível científico. Mas se pensarmos bem, a pergunta simples de Maria leva-nos a pensar de que ela não ignorava como é que uma mulher fica grávida, porque ela pergunta como é que pode ser, claro, né? Claro, exato. E, portanto, acho que as pessoas às vezes esquecem-se desse aspecto que está por trás de uma pergunta simples que Maria faz. Porque eu acho que as pessoas têm esta ideia um bocadinho do que é antigo, que é um bocadinho que está ultrapassado. Quase analfabetos, não é? Porque nós hoje temos tanto acesso à informação que já não, a nossa dificuldade hoje é tentar perceber o que é certo e o que é errado, não é? Exato. Antigamente, por muito pouco que eles tivessem acesso à informação, portanto, eles não eram pessoas incultas. Não eram parvos, não é? como eu costumo dizer. Eram pessoas incultas. Até porque eu não vou afirmá-lo, mas posso dizê-lo aqui, tu também conheces essa realidade. Saltando um bocadinho para aquilo que é civil, eu apercebo-me que ainda hoje, se calhar, 60% daquilo que é produção em Portugal, estamos a falar de pessoas que criaram indústria, não é? Se calhar com a quarta classe. Exatamente. Não é? Exatamente. Depois já houve este boom da parte académica, do estudar para aqui, o senhor doutor para acolá, o senhor engenheiro, o senhor padre para aqui, para acolá. Mas que no fundo não quer dizer que tenha contribuído muito para a evolução, não é? Toda a nossa base, no fundo, reside naquilo que é do passado. Exatamente. E hoje o saber conservar aquilo eu vejo pelas igrejas, não é? Antigamente era tanta maior a pobreza que existia que mesmo assim os templos eram erguidos, não é? Tudo se mantinha impecável. Exato. Hoje em dia nós com demasiada informação e mais facilidade de construção e de reparação, hoje em dia é-nos difícil fazer manutenção daquilo que é algo que os antigos criaram. Conseguiram criar, exato. Portanto, não é, os antigos não deixam de ter o seu valor, que têm muito, não é? Eu digo sempre isso, tanto olhar para o que está na Bíblia e achar que eram analfabetos ou incultos, cá está, claro. é um grave erro. A nível de ainda nos ABCs da Bíblia, que tipo de literatura é que nós encontramos? Ou seja, há poemas, há profecias, há parábolas, há uma data de textos diferentes, não é? Sim, claro, aqui a parábola entra mais, se calhar, mais no Novo Testamento, aqui a questão da parábola, não é? Jesus que usa um bocadinho esta parte parabólica para falar um bocadinho aquelas histórias, o que nós chamamos hoje, se calhar, também existe o livro dos provérbios, portanto, exato. A parte proverbial, esta parte da parábola que Jesus usa, no fundo, é para que seja mais de fácil fixação ao ouvido daqueles que eram os ouvintes. Exato. O que seria hoje ficção, realmente, claro, um bocadinho de ficção. E se eu sou pastor, se eu sou pescador, se eu sou criador de gado, seja lá o que for, e alguém me explicar em parábolas a linguagem daquilo que eu trabalho, muito fácil. É de muita mais fácil assimilação. Se Jesus disse a Pilatos, portanto, não é... Há coisas segundo as quais não devem ser descodificadas. Portanto, Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, não é? Exatamente. Portanto, eu não deixaria que certas coisas acontecessem. Mas, portanto, Jesus, eu acho que as pessoas deviam entender que Jesus não vem criar uma religiosidade. Jesus vem dizer uma coisa simples, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só isto. Exato. Não é? Nós depois é que também adulteramos. Interpretem como quiserem, não é? Interpretem como quiserem. Portanto, o que é o caminho? Pilatos perguntou o que é a verdade. Eu acho que, no fundo, existia a tal curiosidade que existia em Tiana. E que existia em mim e em tantos milhares de cristãos outros, não é? Exato. O que é verdade? No fundo, é uma pergunta que me intriga esta. O que é verdade? A verdade é aquilo que é reto, é aquilo que é dito? É isso. Mas qual é a verdade que Jesus nos pede? Eu realmente paro muitas vezes a pensar nisso. E dou por mim, eu costumo ler o Evangelho da Sexta-feira Santa, a parte do narrador. Sim, sim. E às vezes dou por mim, e tenho mesmo de estar concentrada no que estou a fazer, porque senão a minha mente começa a divagar nessas questões em que eu realmente
eu pergunto-me sempre qual é realmente o significado da palavra verdade ali naquele contexto. Sim, que eu posso dizer que vou aqui a Jesus, descer as escadas, olha, escorreguei, caí às 2 da tarde, ok, é uma verdade. É uma verdade, não é? Mas isto não é uma verdade, é a verdade de algo concreto. Mas eu às vezes custa-me entender, não é? A que tipo de verdade Jesus nos queria chamar a atenção, não é? Exato. Que se queria referir, que tipo de verdade é esta? É falar do Pai, claro que tudo aponta para o Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Mas eu acho que a verdade é um bocadinho mais real, não é? Exato. Acho que é uma questão de consciência. A verdade é olhar para a tua consciência. Mas a consciência tem que ter uma base, porque senão não se forma em consciência. E isso é irónico nos dias que correm hoje, não é? Em que a verdade, acho que... Eu não sei se tens isso. Eu dou por mim, hoje em dia, leio uma notícia e vou ver a 3, 4, 5 fontes se é verdade, porque eu já não consigo acreditar naquilo que estou a ler. Pois. E eu acho que a minha dúvida, agora que trouxeste a verdade ao de cima, acho que a minha dúvida às vezes vem mesmo daí, a questão da verdade. O que é que aconteceu? Que hoje é tudo tão falso. As pessoas. Por isso que eu digo sempre, porque é que aumentou a burocracia e as repartições públicas? Porque hoje em dia falta aqui esta veracidade na palavra, não é? Eu acho que, por exemplo, Jesus fez a promessa. Por exemplo, para mim a promessa é uma verdade, não é? Exato. E eu hoje, se confio nos meus pais e outras pessoas que possam andar à minha volta, é porque essas pessoas nunca me faltaram à palavra, portanto, à verdade. E essa é que é a verdade. Eu acho que a verdade de Jesus é essa. Não é? A verdade não é algo que nós desconhecíamos e que passou a ser demonstrado, Exato. mas a verdade é a palavra que Deus nos dá, é uma palavra que nunca falta à verdade, mesmo que caia em prejuízo próprio. Claro que ela pode demorar o seu tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é? Mas eu entendo, se eu olhar assim num contexto humano, a verdade do meu pai e da minha mãe hoje fazem sentido para mim, portanto eu encontro aqui promessa, porque eles nunca faltaram à verdade daquilo que me prometeram. E essa promessa não tem que ser feita em palavras, eu vejo na construção do dia a dia, portanto, um pai e uma mãe que têm vocação para aquilo que são. Que leva tempo a concretizar-se, não é? E às vezes esta verdade dos meus pais deixa-me um bocado envergonhado, porque eu noto que no meu pai e na minha mãe há vocação, não é? Não vou dizer que é um casamento perfeito, porque não há, mas apesar da divergência de idades entre o meu pai e a minha mãe, eu noto que há ali uma vocação para... E eu, apesar de não ser ninguém casado ou não ter uma vida em comum com alguém assim diretamente, de uma forma tão estrita em casamento, eu às vezes penso, coloco mais a minha vocação em questão do que propriamente a vocação que os meus pais vivem como casados. Portanto, eu acho que eles assumiram a vocação para... E eu assumi a minha vocação para ser padre. Mas às vezes parece que é mais difícil, não é? Sim. Porque eu noto que há muitas vezes que eu falto à minha palavra para comigo mesmo. E, portanto, onde é que está a verdade? Mas é que eu sei que estou a faltar à minha verdade. E isso incomoda-me. Portanto, a verdade é esta. Não é? Eu acho que a verdade só pode ser esta. Sim, eu concordo porque... E eu acho que é nesse incómodo que, por vezes, nós nos apercebemos... Primeiro que somos frágeis como seres humanos. Sim, claro. Mas se calhar que é mesmo... Era Jesus a tocar naquela ferida. A verdade é tocar na ferida, não é? É sempre. Até porque Jesus, se nós olharmos, Ana, eu sei que tu percebes disto tanto como eu e tens a tua fé e és curiosa e gostas de ler e sei que estás bem, não é formatado, estás bem informado, eu acho que isso é... Não, ainda estou muito longe. E não, eu acho que cada cristão tem que partir do princípio da procura. Esta procura não termina aqui, olha, sem meia dúzia de tretas e está feito, não. Portanto, eu acho que Jesus, há uma frase que na Bíblia que vem ilustrar um bocadinho isto, por exemplo, Jesus não vem... quebrar a cana fendida, nem a morraca que ainda fumega. Portanto, Jesus vem apontar a verdade, ok, vocês estão aqui, mas é preciso também olhar para aqui. Exato. E Jesus não vem quebrar nada, vem-nos falar da verdade. A verdade é nunca faltar à promessa, porque aquela cana que estava fendida, quebrada, não é? Jesus não veio acabar com ela. Jesus veio mostrar que tudo aquilo que tem origem na nossa vida é importante. Mas uma pessoa não pode ficar preso àquilo que existe, não é? Nós temos que estar sempre... Isto é quase como uma pessoa que termina uma licenciatura. Uma pessoa que estuda para direito, ou para médico, ou para padre, seja para que área académica for, que depois vai entrar no mundo profissional, a minha licenciatura ao fim de 10 anos está ultrapassada, se calhar nem 10, 5. Hoje em dia é preciso esta reciclagem constante. Exato. Nós, como cristãos, temos que fazer esta reciclagem constante. Não é? Eu acho que isto que é fundamental. Ana, mas... Só porque não estamos aqui também, isto é tanta conversa como se eu teria. Na questão do livro do Gênesis, eu acho que aqui que é uma coisa que é importante, não é? As pessoas perguntam, mas porquê que é maçã? Porquê que era não a banana? Então José Cid canta com o fruto do amor que é a banana? Portanto, há aqui tantas particularidades que nós poderíamos ver. O livro do Gênesis é mais uma justificativa da Igreja para explicar um bocadinho a origem do mundo. Exato. Até porque eu ainda há pouco tempo li
E se realmente existiu, o que eu acredito, claro, alguém teve que ser o primeiro em alguma coisa. Se Adão e Eva existiram, que eu acredito, não tão romanceado como o livro do Gênesis, portanto é apenas uma personificação, uma metáfora, uma parábola sobre a origem do mundo, está mais do que justificado que seriam pretos, negros, portanto. Exato. E as pessoas perguntam, porque é que teriam que ser pretos? Porque eles têm um genoma perfeito. Não é? O nosso genoma é que é a discrepância que existe depois desta separação. Portanto, nós se existíamos, no princípio, o primeiro ser humano teria que ser negro, de cor negra. Exatamente. E se olharmos para o lado, o contexto geográfico, em que parece situar-se a Bíblia, realmente aponta ali para a África, né? E depois, Médio Oriente. Sim, sem dúvida. E depois, claro, que dentro aqui do livro do Gênesis, claro que nós tínhamos que entender que há aqui uma separação. Portanto, quando Deus pede para não comerem do fruto proibido, aqui a maçã, por acaso está representada numa maçã, mas a maçã aqui é irrelevante, até porque não é referenciada muitas vezes, mas sobretudo entender aqui a expressão do que é estar nu, do que não é estar nu, qual é a imagem da serpente, o papel da serpente, qual é o papel de Deus. Então Deus não nos queria dar conhecimento, então por que nos fez? Não, as coisas não é assim. Deus sempre nos quis dar o conhecimento, porque se não quisesse não teria colocado lá a árvore do fruto. Exato. Proibido, não é? Agora, há conhecimentos para os quais nós ainda não estamos preparados. As pessoas dizem, tanto mistério que eu gostava de desvendar um dia, talvez eu acredito que sim. Mas depois deixava-se interessante, que deixava de haver mistério, não é? Alguns deixavam de ser interessantes e há outros iam tornar-se numa profunda agonia. Exato. Olha, tentar descodificar algum mistério de como é que eu ia morrer e quando. Portanto, em vez de celebrar aniversários, ia estar a aproximar-me de uma angústia tremenda. Para morrer, exato. Sim, se calhar nem era a questão da morte, era a questão de como queríamos morrer. Portanto, eu acho que há mistérios que não convém tocar nós ainda não neles. estávamos preparados, não é? Até que há muita gente, Jesus respondeu aos discípulos, não é? Portanto, quando seria o final dos tempos, portanto, nem Jesus sabe quando seria o final dos tempos, não é? Exato. Há coisas que só o Pai para o Pai é que estão destinadas, portanto, eu acho que não nos cabe a nós saber isso. Cá está, a Bíblia é fascinante, né? E depois temos os salmos, que são poemas atribuídos a David, portanto, não os é? salmos Como são autor. a David, e nós agora, a questão do terço também, não é? Nós sabemos que há 150 salmos, não é? Exato. E depois também a questão da oração do terço, porque a Igreja quis privilegiar também um bocadinho Nossa Senhora, que depois há esta, não vou dizer que é uma guerra, mas há aqui uma dicotomia entre alguns teólogos, não é? Portanto, mas que o Papa já veio justificar, portanto, Nossa Senhora não é corredentora na salvação. E que ao longo de alguns anos foi-se afirmando, ou numa tentativa de afirmação, de que Nossa Senhora também poderia salvar. Nossa Senhora não pode salvar ninguém, portanto, ela não tem qualquer espírito divino. A salvação só vem a partir de Jesus e do Pai, não é? Certo. E Espírito Santo. Agora, Nossa Senhora deixou de ser corredentora, não é? Porque Nossa Senhora também precisou da sua própria redenção. Não é? Exato. Apesar dela ter um lugar privilegiado, é alguém que nós, maior intercessora que Nossa Senhora, sobretudo o Senhor de Fátima, para nós portugueses, Exato. eu acho que é importante. Como veem, há muito que falar aqui de Bíblia, nós temos muitos temas para abordar, alguns mais leves, outros mais pesados. Sim, mas eu acho que as pessoas vão gostar, até porque eu acho que no fundo, depois de tudo o que nós falamos aqui, que são temas interessantíssimos e claro que dá sempre para divagar e para falar de muita coisa, eu acho que a perguntinha que deveria ficar é então que a Bíblia são 73 livros, se alguém vai participar em algum curso de Bíblia, claro, não se preocupe que alguém lá vai orientar a melhor forma de começar a ler a Bíblia e tentar explicar que o Antigo Testamento é um contexto histórico, a vida de um povo em concreto, cheio de profecias que depois Jesus vem consumar. Portanto, vem dizer aconteceu agora, aconteceu aqui, aconteceu ali, portanto, eu sou a verdade, sou aquele que havia de vir. Se as pessoas que lá estão em casa não vão ter esta oportunidade de fazer algum curso bíblico, eu acho que as pessoas, se alguém tem esta curiosidade, leiam a Bíblia, mas não se prendam a tentar retirar nada que lá está. Portanto, aquilo não é uma narrativa de um jornal, nem de uma revista. Não, antes, pelo contrário. Aquilo é para ser lido e deixar que o Espírito também trabalhe dentro de nós. Exatamente. E se tiver dúvidas, é só colocá-las nos comentários ou dizer-nos e nós vamos tentar trazê-las até aqui. Até porque há temas que, se calhar, a minha opinião e a opinião do Padre Ricardo é um bocado diferente e eu acho que é aí que se vai tornar... Vai haver aqui alturas que não sei se não vamos partir para a violência. Vamos andar aqui assim, tipo, ao murro, né? Crucificam! Sim. Não. Vamos então, por hoje vamos ficar por aqui. O nosso pedido sempre, subscreva, não custa dinheiro, não é? Claro, é gratuito, portanto não custa nada, nem dói. Absolutamente nada. Muito pelo contrário. Vai ficar a gostar muito destas histórias, temos muita coisa para lhe trazer, mas é muito importante que nos siga, portanto ponha lá assim um gosto, um partilhar e diga-nos o que pensa já agora, e se há algum tema que por acaso gostava que a gente abordasse aqui, é só dizer e nós vamos tentar fazer o nosso melhor.
Sim, e se as pessoas quiserem colocar as dúvidas, alguma situação em particular, podem até ser anónimos, portanto, Exato. de algum caso mais pessoal, nós estamos aqui para dar um bocadinho da nossa opinião, portanto, não queremos julgar ninguém, nem queremos ferir suscetibilidades, mas era bom que as pessoas pudessem partilhar connosco, até porque é uma forma de nós também meditarmos um pouco na vida que acontece. E que nos ajuda a nós, sem dúvida. Isto é uma santa cavaqueira, portanto vamos a isso. Próximo episódio traz um novo tema, fica atento e até à próxima. Até à próxima.